As adaptações dos quadrinhos para o cinema passaram por grandes mudanças durante esse tempo. Antes era considerada muito por um grupo geek, que depois começou a virar muito popular, como a gente vê muitas pessoas que antigamente não usariam a camiseta do Homem-Aranha, por exemplo, ou uma do Coringa, hoje já estão usando. Lembrando que esse fato sempre deu muito por causa do Batman do Nolan e também do MCU. Mas hoje eu vou falar de uns filmes baseados em quadrinhos que não tem nada a ver com Marvel, muito menos com DC. Vamos ver quais são. Eu vou começar agora com um filme que eu via muito quando eu era pequeno, não fazia ideia que ele vinha de outra mídia, além dos bonequinhos. Eu tô falando agora mesmo do Corvo. E se a morte não fosse o fim para quem deseja vingança? A partir de uma tragédia pessoal, James O'Barr criou a história de Eric Draven, o protagonista de O Corvo, que retorna para perseguir seus assassinos, depois que esses interrompem sua vida de sonhos ao lado de sua amada Shelley. O Corvo, de 1994, segue os passos de Eric Draven, assassinado brutalmente um dia antes de seu casamento. No aniversário de sua morte, ele volta à vida como um vigilante sanguinário, com o objetivo de se vingar daqueles que o mataram. A história foi bem reprovada pelos fãs e críticos, recebendo 81% de aprovação nos especialistas do Rotten Tomatoes. E você consegue achar a versão definitiva do Corvo, um quadrinho assim grandinho, por R$ 59,00 na Dark Side Books. Então é um preço um tanto quanto razoável no tempo que a gente está vivendo agora. R$ 59,00 não é tão caro assim. E essa história do filme é marcada pela morte do Brandon Lee no set do filme. Trocaram a arma dele, trocaram a espoleta por uma bala de verdade. Ele morreu no set do filme. Então o filme é tanto quanto cabuloso, tanto a história do filme quanto nos bastidores também. Nos quadrinhos ele já enfrentou Alien, já enfrentou Predador, tudo isso na mesma edição. E o filme saiu ainda no mesmo ano dos Vingadores, o primeiro, ou seja, ele sempre está enfrentando grandes vilões. Eu estou falando agora do Juiz Dredd, e não do Sylvester Stallone. Originalmente, Juiz Dredd era uma sátira mordaz da burocracia e violência da autoridade policial, em especial a da Inglaterra. Dredd era o burocrata violento que interpretava a lei no pé da letra, sem atenuantes e sem entrar no seu espírito. No ano de 2012, em que os maiores sucessos de bilheteria são estrelados por heróis dos quadrinhos, Batman e os Vingadores, Dredd aparece com uma grande ousadia no circuito comercial. Com orçamento certamente inferior aos concorrentes, ele decide optar por uma linguagem e uma estética inovadoras, sem concessões e que não tenta agradar a todos os tipos de público. E a primeira aparição de Juiz Dredd foi em 1977 numa revista chamada 2000 AD, que era da Flatway Publications na Inglaterra. Depois virou outros nomes. E lembrando que teve o filme em 1995 com Sylvester Stallone sendo o Juiz Dredd, que ele não tirava, que ele era, ele tirou o capacete, só ficava sem. E o filme de 2012, o Karl Urban interpretou primordialmente, não tirou o capacete, entrou no espírito. Então assistam o Juiz Dredd de 2012, de 95 e esquece, passa longe. E um dos filmes mais conhecidos também da ficção científica, que mistura uma lenda urbana americana, Homens de Preto, também saíram da capa dos quadrinhos. The Man in Black é uma história em quadrinhos americana criada e escrita por Lowell Cunningham, ilustrada por Sandy Calters e publicada originalmente pela Arcel Comics. Mais tarde, Arcel Comics foi comprado pela Malibu Comics. MIB Homens de Preto é um dos longas sobre extraterrestres mais amados de todos os tempos. O sucesso do filme também se deve à alta popularidade de Will Smith, na data de estreia do longa, 1997. O longa conta a história de dois agentes que rastreiam extraterrestres e os apagam na memória da população. Com certeza, é mais aclamado que a maioria dos filmes da Marvel e da DC. Sua aprovação foi de 92% no agregador de críticos. É claro que a adaptação ficou muito bem marcada porque teve Will Smith e também Tommy Lee Jones. Por isso teve mais duas continuações e agora um reboot com Chris Hemsworth e também a Tessa Thompson. O filme é sensual, cruel e também é engraçado, e ele mostra muito bem a transcrição dos quadrinhos para os cinemas com uma estética muito noir, que é muito específica também, que eu tô falando, é claro, de Sin City. Baseado em um título da editora Dark Horse, Sin City conta a história de uma cidade mergulhada no mal e na corrupção. Com um visual incrível, Sin City traz a incursão de diretor Robert Rodrigues no mundo dos quadrinhos, e do quadrinista Frank Miller como co-diretor. Possivelmente a transcrição mais fiel das páginas para o cinema, Rodrigues transcreveu seu filme como uma transposição e não uma adaptação. De qualquer modo, o filme com clima noir conseguiu capturar a atenção dos críticos e dos fãs dos quadrinhos e da editora Dark Horse. O filme foi lançado em 2006 e teve um elenco muito recheado: Jessica Alba, Bruce Willis, Mickey Rourke, Clive Owen e Rosario Dawson e muito mais gente também de alto escalão. E o filme foi muito bem aclamado pela crítica. Já a sua continuação de 2014 não foi tão boa assim. Em primeiro lugar, coloquei aqui o queridinho da galera, o Red, o Vermelhão, o Capetão. Tô falando, é claro, do Hellboy, que saiu nos traços de Mike Mignola diretamente para os cinemas. O filme é baseado em um título da editora Dark Horse também. Após o sucesso da bilheteria, a história ganhou uma sequência em 2008.
A trama conta a história de Hellboy, que deveria trazer o apocalipse para a Terra, mas acabou sendo criado por um homem que o ensinou a usar seus poderes para o bem. O longa-metragem Hellboy 2, Exército Dourado, de 2008, conseguiu algo que não é muito comum de se ver, aceitação maior que o filme original. Já o seu reboot de 2019 não teve a mesma sorte. Os fãs queriam mesmo a trilogia Hellboy, não um reboot cheio de falhas. O pessoal fica até hoje querendo o Ron Perlman de volta para o papel do Vermelhão. Algo que não vai acontecer, a trilogia Hellboy não vai acontecer, teve o reboot que infelizmente não foi tão bom, então é melhor a gente continuar vendo os Hellboy, os antigos e também os dos quadrinhos, ao invés de ver esse reboot, né? É claro que teve mais alguns filmes baseados em quadrinhos que não são da Marvel e também nem da DC, que eu deixei de fora aqui. Vocês devem estar falando assim, cadê o Watchmen? Cadê V de Vingança? Eles não são da DC, mas são da Vertigo, que é um selo adulto da DC, por isso não entrou aqui. Mas qual vocês acham que eu devia ter falado aqui que ficou de fora? Pode falar do Máscara, Tartaruga Ninja, hein? Dei umas dicas aí. Vocês podem pesquisar também para ver se, olha, eu não sabia que esse não era baseado em quadrinhos, que é muito interessante também vocês forem atrás disso, que vão ver que tem muita adaptação dos quadrinhos pro cinema sem ser Marvel nem DC. Cheguei ao fim mais um Curiosidades do Cinema. Então, se vocês gostaram, acho que marcou, curtir o seu comentário, se inscreve aí no nosso canal, dê um joinha também, se vocês quiserem ativar o sininho, que é muito melhor. Sai o vídeo aqui e vai direto para vocês também. Além de seguir a gente nas redes sociais, que a nossa interação vai ficar muito mais rápida também. Um beijo e até mais.